Imagine uma linha reta, tão longa que desafia a geografia. Uma linha que não aparece nos mapas antigos, mas que agora, silenciosamente, está redesenhando a forma como um continente inteiro se conecta ao resto do mundo. Você já teve a sensação de que algo gigantesco está acontecendo, mas tão longe dos holofotes que quase ninguém percebe? É exatamente isso que está acontecendo agora, no coração da América do Sul. Existe um projeto de infraestrutura que está sendo construído, peça por peça, e que promete ser muito mais do que uma simples estrada. Estamos falando de uma rota que pretende ligar o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, atravessando 4 países e criando uma alternativa logística capaz de alterar a posição estratégica do Brasil no comércio mundial. Parece exagero? Talvez não seja. Hoje, quando uma carga brasileira sai do centro-oeste com destino à Ásia, ela geralmente percorre milhares de quilômetros até os portos do Atlântico. Depois, enfrenta longas rotas marítimas antes de finalmente chegar ao outro lado do planeta. Mas e se existisse um atalho? Um caminho terrestre capaz de conectar o Brasil diretamente ao Oceano Pacífico? Essa é a proposta do Corredor Bioceânico. E talvez a parte mais impressionante seja que essa transformação já começou. Tudo começa em um lugar que poucas pessoas imaginariam ser protagonista de uma mudança continental: o Mato Grosso do Sul. É dali, mais precisamente da cidade de Porto Murtinho, que surge a porta de entrada brasileira para um dos projetos logísticos mais ambiciosos da história da América do Sul. A partir desse ponto, a rota segue para o Paraguai, atravessa o norte da Argentina e finalmente alcança os portos do norte do Chile, no Oceano Pacífico. Estamos falando de milhares de quilômetros conectando países, economias e mercados globais. Mas essa história não é apenas sobre geografia. Ela é sobre tempo. Ela é sobre dinheiro. E, principalmente, ela é sobre poder. Durante décadas, a posição geográfica do Brasil foi uma vantagem e, ao mesmo tempo, uma limitação. Somos uma potência agrícola e mineral, mas exportamos grande parte de nossa riqueza por rotas que foram desenhadas há décadas, quando o comércio global funcionava de maneira completamente diferente. Hoje, porém, o centro econômico do planeta está cada vez mais concentrado na Ásia. China, Japão, Coreia do Sul, Sudeste Asiático. E é justamente para lá que boa parte da produção brasileira precisa chegar. É aqui que o corredor bioceânico deixa de ser apenas uma estrada e passa a se tornar uma estratégia geopolítica. Porque, ao criar uma ligação direta com o Pacífico, o Brasil não está apenas construindo uma nova rota comercial. Ele está criando uma nova porta de entrada para o maior mercado consumidor do planeta. Mas existe um detalhe que torna tudo ainda mais impressionante. Essa transformação não está sendo construída apenas pelo Brasil. Ela depende de 4 países trabalhando juntos para criar uma nova espinha dorsal econômica para o continente: Brasil, Paraguai, Argentina, Chile. Cada quilômetro construído aproxima a América do Sul de um cenário que parecia impossível há poucas décadas: a integração física entre os 2 maiores oceanos do planeta. E talvez seja justamente aí que esteja o aspecto mais fascinante dessa história. Porque o corredor bioceânico não é apenas um corredor. Ele é uma aposta. Uma aposta de que a logística será capaz de transformar economias inteiras. Uma aposta de que cidades hoje consideradas periféricas podem se tornar centros estratégicos internacionais. Uma aposta de que o Brasil pode deixar de olhar apenas para o Atlântico e começar a enxergar novas oportunidades no Pacífico. Mas nenhuma aposta dessa magnitude acontece sem obstáculos. E é exatamente aqui que a história começa a ficar ainda mais interessante. Porque construir milhares de quilômetros de integração continental envolve muito mais do que asfalto, pontes e caminhões. Envolve disputas econômicas, interesses geopolíticos, bilhões de dólares, e uma corrida silenciosa para decidir quem controlará as novas rotas comerciais da América do Sul nas próximas décadas. E talvez a pergunta mais importante seja: será que estamos diante de uma das maiores transformações econômicas da história recente do Brasil? Ou estamos observando apenas mais uma promessa grandiosa que pode nunca atingir todo o seu potencial? Porque, enquanto a maioria das pessoas ainda nem ouviu falar do corredor bioceânico, governos, empresas e investidores já parecem ter entendido uma coisa: o mapa econômico da América do Sul pode estar mudando neste exato momento. Se existe um símbolo capaz de representar toda a ambição do corredor bioceânico, ele talvez esteja localizado em um ponto que, até poucos anos atrás, era praticamente desconhecido para a maioria dos brasileiros: Porto Murtinho.
uma cidade de pouco mais de 20 mil habitantes, no Mato Grosso do Sul, que agora se encontra no centro de uma transformação continental. É justamente ali que está sendo construída uma das peças mais importantes de todo esse quebra-cabeça: a Ponte Internacional Brasil-Paraguai, ligando Porto Murtinho à cidade paraguaia de Carmelo Peralta. Pode parecer apenas mais uma ponte, mas ela representa algo muito maior. Ela é a peça física que conecta o Brasil a uma nova rota econômica internacional. Sem ela, o corredor bioceânico simplesmente não existe. E talvez seja exatamente por isso que governos, investidores e empresas estejam observando essa obra com tanta atenção. Porque o que está sendo construído ali não é apenas concreto e aço. É uma nova direção estratégica para o comércio sul-americano. Ao atravessar o Paraguai, a rota segue para o norte da Argentina e, finalmente, alcança os portos chilenos de Antofagasta, Iquique e Mejillones, já no Oceano Pacífico. É nesse momento que a escala do projeto começa a se revelar. Uma carga produzida no centro-oeste brasileiro poderá percorrer milhares de quilômetros por terra e embarcar diretamente rumo aos mercados asiáticos, sem depender exclusivamente das tradicionais rotas atlânticas. E isso significa uma coisa que sempre moveu a economia global: tempo. Em logística, tempo é dinheiro. Reduzir dias de transporte significa reduzir custos, aumentar competitividade e criar vantagens que podem durar décadas. Mas existe outro fator, ainda mais silencioso, que poucos observadores estão discutindo: a geopolítica. Nos últimos anos, a disputa global deixou de acontecer apenas entre exércitos ou fronteiras. Hoje, ela acontece principalmente através da infraestrutura: portos, ferrovias, rodovias, corredores logísticos. Quem controla as rotas comerciais, controla parte significativa da economia mundial. E é justamente nesse cenário que o corredor bioceânico ganha uma importância que vai muito além da América do Sul. Porque, enquanto o Brasil busca uma nova conexão com o Pacífico, uma outra potência acompanha atentamente cada avanço desse projeto: a China. O crescimento dos investimentos chineses em infraestrutura na América Latina não é coincidência. Portos, ferrovias, rodovias, centros logísticos, todos fazem parte de uma estratégia global de expansão comercial que vem sendo construída há décadas. E embora o corredor bioceânico seja uma iniciativa sul-americana, seu impacto ultrapassa completamente as fronteiras do continente. Afinal, estamos falando da possibilidade de criar uma rota mais eficiente para abastecer justamente o maior parceiro comercial do Brasil. Mas nem tudo são certezas. Projetos dessa magnitude carregam desafios igualmente gigantescos: questões ambientais, custos de manutenção, integração alfandegária, burocracias nacionais, mudanças políticas, infraestrutura complementar. Todos esses fatores podem acelerar ou desacelerar uma transformação que promete mudar a geografia econômica da região. Existe ainda outra pergunta que poucos fazem: o que acontecerá com as cidades localizadas ao longo dessa rota? A história econômica mostra que grandes corredores de transporte raramente mudam apenas a logística. Eles transformam cidades, criam polos industriais, atraem investimentos, multiplicam centros de distribuição, geram empregos e alteram completamente o equilíbrio econômico regional. Porto Murtinho, por exemplo, pode deixar de ser apenas uma pequena cidade de fronteira para se tornar uma das portas de entrada mais estratégicas da América do Sul. O mesmo pode acontecer com diversas cidades paraguaias, argentinas e chilenas conectadas ao corredor. É o chamado efeito dominó da infraestrutura. Uma estrada cria uma ponte. A ponte cria investimentos. Os investimentos criam cidades. E as cidades acabam criando novos centros de poder econômico. Talvez seja justamente por isso que o corredor bioceânico seja tão fascinante. Porque ele não pretende apenas conectar dois oceanos. Ele pretende conectar duas eras. A era em que o Brasil dependia quase exclusivamente de suas rotas tradicionais. E a era em que a América do Sul pode passar a funcionar como uma plataforma logística integrada, conectando o Atlântico ao Pacífico e aproximando o continente dos maiores mercados do planeta. A grande pergunta é: estamos testemunhando o nascimento da rota comercial mais importante da América do Sul no século XXI? Ou estamos diante de uma aposta gigantesca cujos resultados ainda são impossíveis de prever? Uma coisa, porém, parece cada vez mais clara. Enquanto a maior parte das pessoas ainda não percebeu o que está acontecendo,
governos, empresas e investidores já parecem ter entendido algo fundamental. O mapa da América do Sul pode nunca mais ser o mesmo. Se você gosta de descobrir as grandes transformações que estão acontecendo nos bastidores do Brasil e do mundo, inscreva-se no Futuro Brasil. Porque, às vezes, as mudanças mais importantes começam justamente onde quase ninguém está olhando.